E foi uns 2,5 litros de fluido de freio. Nossa. Pessoal, eu vou mostrar aqui um caso interessante, que foi até uma dica que eu dei lá na palestra lá do Circuito Doutorier. Eu nunca tinha ouvido ninguém, pelo menos eu não, se vocês tiverem ouvido já essa dica, eu passei já para algumas, já comentei com alguns alunos, é sobre diagnóstico da sonda lambda pré-catalisador, certo? Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, do aluno nosso de Recife. Ele estava com essa bronca lá e estava com dificuldade de definir se o problema realmente era na sonda, né? Então, vou mostrar aqui o vídeo, deixa eu compartilhar aqui a tela aqui com vocês. Vocês estão vendo aí minha tela? Tá saindo um áudio, não. Dá pra ver certinho, tá tudo normal. Não, o áudio não vai sair, não, certo? Mas vejam aqui, ó, que a sonda 2, sonda 1, ok? E aqui o fator lambda. O que o fator lambda é? Quando ele está igual a 1, então eu estou com a mistura estequiométrica. Quando ele está menor que 1, é porque está indicando que a mistura está rica. Quando ele está maior que 1, ele vai indicar que a mistura está pobre, né? Então, o fator lambda tem essa função. E aí, a sonda lambda pré-catalisador, pós-catalisador, ela está indicando constantemente aqui, ó, que a tensão está alta. Está indicando constantemente uma tensão alta. Mas ele me dizia o quê? Que esse carro, de vez em quando, a sonda lambda pré-catalisador, ela começava a indicar uma mistura pobre, certo? Mistura pobre. E aí o carro começava a ficar ruim, mudava F, aquela bagunça toda, certo? E aí ele estava, a dúvida dele, será que a mistura está pobre mesmo e tal? Aí eu falei para ele, ó, preste atenção na sonda lambda pós-catalisador, que ela está constantemente rica, certo? Tensão alta. Aí você vai fazer os testes, que a gente também recomenda isso na aula. Você vai acelerar o carro, vai manter uma rotação e média RPM, a rotação na faixa ali de 250 RPM, 2.500 RPM, né, média carga, e vai observar a sonda pós e a sonda pré e a pós. Se a mistura realmente estiver pobre, que é o que a sonda pré está indicando, certo? O que vai acontecer? Vai ficar pobre na sonda pré-catalisador e vai ficar pobre na sonda pós-catalisador, certo? Agora, se a sonda lambda pré-catalisador estiver indicando que a mistura está pobre e a sonda lambda pós-catalisador estiver indicando que a mistura está rica, certo? E você notar, logicamente, aí vai entrar também precisa do feeling do mecânico, né? Porque você vai notar que vai ter odor no escapamento, é isso? Então, porque se a sonda pré está dizendo que a mistura está pobre, o que o módulo vai fazer? Ele vai aumentar o tempo de injeção. Então, se aumenta o tempo de injeção, eu vou ter, ó, nesse vídeo aí está melhor, a sonda... Aí, se aumenta o tempo de injeção, logicamente, o que vai acontecer? Eu vou ter odor no escapamento. Então, pô, é um indício que realmente a mistura, a sonda pré está me dizendo que a mistura está pobre, mas a mistura está rica. Então, tanto eu estou vendo isso no tempo de injeção alto aqui, ó, 3,58, né? A sonda pré-catalisador, a pós-catalisador, sempre tendendo mais para pobre, certo? Sempre tendendo mais para pobre. E a sonda pós-catalisador irrica direto, 968, né, milivolts. Bom, essa sonda pré-catalisador está dando uma indicação errada, concorda? O erro está nela. Então, aí, pegando, o que eu vou fazer simplesmente? Eu vou pegar a sonda pós-catalisador como referência para aferir o que a sonda pré-catalisador está me informando. Então, se ela está me indicando que a mistura está pobre, e a sonda pós-catalisador está lá no limite, e o tempo de injeção está alto, eu também estou percebendo, ela está através
E aí tem que entrar o profissional, não posso ficar olhando só para o scanner. Né? Poder eu posso, não devo, né? Eu tenho que, é como médico, né? Ele está vendo lá o que o paciente está reclamando, está fazendo a observação nos instrumentos e ele está vendo, tendo a experiência dele, né? Eu acho que eu já citei aqui isso aqui outras vezes. Eu tive, há muitos anos atrás, eu tinha um cliente, quando eu tinha oficina, e ele era cirurgião, eu perguntei, doutor, já aconteceu de você estar vendo uma coisa nos instrumentos, mas você está percebendo que está diferente? Ele disse, isso acontece com certa frequência, por isso tem gente que morre. Porque o médico inexperiente, ele vai só pelo que o aparelho está dizendo, só que ele não percebeu que está acontecendo outra coisa. Então, o carro acontecendo a mesma coisa. Então, eu tenho a sonda pré dizendo que a mistura está pobre, o tempo de injeção lá em cima, porque é isso que o módulo vai fazer, e a sonda pós-catalisador é que está me falando a verdade, que ele está indicando que a mistura está rica. Né? Porque a mistura realmente está rica e eu estou vendo lá pelo odor do escapamento, se eu não tiver um analisador de gás, se tiver um analisador de gás, melhor, mas se não tiver, a maioria não tem. Né? Eu estou sentindo que realmente a mistura está rica, porque o catalisador, a reação com o catalisador está sendo, né, tá no limite, devido à mistura rica. E o que o catalisador faz? Só para a gente recapitular aqui. Aqui na apostila, na aula de catalisador, para quem não sabe, para quem não assistiu ainda, é a aula 1, desculpe, a aula 4, né, no módulo 8, sobre o sistema de emissões evaporativas. Está lá, você baixou aqui, tem um PDF, certo? E esse PDF é esse aqui. Ok? Então, o que o catalisador ele faz? Ele causa uma reação química que iria acontecer na atmosfera. Né? Então, o catalisador, que é um acelerador de reações químicas. Então, um conversor catalítico, né? Nome técnico correto. Para quem trabalha aqui no Nordeste, não sei se todo o Brasil chama assim, mas quem trabalha com fibra, né? Se alguém tem algum tipo de experiência, já viu, o cara coloca um catalisador, né, para endurecer mais rápido, né? Acelerar o processo. Então, o conversor catalítico ele vai fazer a mesma coisa. Então, a reação que ia acontecer na atmosfera, até ela acontecer, né, o pessoal ia cheirar, né, cheira gases poluentes, inala, né, gases poluentes, enfim. Uma das funções que o catalisador ele vai fazer, tá certo? Nós temos o processo de oxidação e de redução. A oxidação é um processo onde há aumento de oxigênio. CO em CO2 e HC em H2O. Redução, o processo é a diminuição de oxigênio. Então, o catalisador, por que fica lá na sonda pós-catalisador? Por que fica com a tensão alta quando está tudo ok? Né? Fica na maioria dos sistemas. A gente também mostra lá na aula que eu não devo tirar isso como regra. Não posso mesmo. Toda sonda lambda pós-catalisador, um dia desse eu vi até uma pessoa comentando no grupo, a sonda lambda pós-catalisador, quando o catalisador está bom, ele fica alto. E no nosso curso a gente já abordou sobre isso em outras aulas, que eu tenho sistemas que ficam com a sonda alta, na faixa de 700, 600 milivolts, né? Tem sistemas que oscilam um pouco, mas numa frequência menor do que a sonda pré-catalisador, e tem sistemas que ficam numa tensão fica baixa. Por que tem essa variação? Porque dependendo da calibração do catalisador, ele vai reter mais ou menos oxigênio. Então, eu já vi também pessoas falarem para mim, quando o catalisador está bom, a mistura fica rica depois do catalisador. Olha, isso não tem sentido, né? Então, qual é a função do catalisador? Não é que a mistura fica rica, é porque no que o catalisador retém oxigênio, então a tensão da sonda sobe. Certo? Mas a mistura não está rica depois do catalisador. Certo? Então, é por isso que a sonda pós-catalisador, num diagnóstico da sonda pré, tá certo? Ela vai nos servir muito, vai servir como referência. Por quê? Porque ela vai ser uma baliza, onde eu vou dizer, a sonda pós-catalisador está indicando que a mistura está pobre, e a pré-catalisador está indicando que está rica, porque se a mistura estiver pobre realmente,
vai cair nos dois. A tensão nas duas. A tensão vai cair nas duas sondas. Compreenderei? Então, é claro que no diagnóstico de catalisador, de sonda pós-catalisador, aquilo que a gente fala nas aulas, eu tenho que ter um motor funcionando todo redondo. Então, o motor está funcionando redondo, não tem nem falha de combustão, não tem problemas nem de motor, nem de ignição, nem de injeção de combustível, nem problemas de contaminação pelo cárter, pelos vapores do tanque. Então, se está tudo funcionando certinho, a sonda pré-catalisador está funcionando dentro do range correto? Está. E ele está me dizendo que o catalisador está com defeito, está com baixa eficiência, a sonda pós-catalisador está copiando a sonda pré-catalisador na mesma frequência, certo? E para encerrar, o que a gente mostra? Para quem ainda não sabe ou não assistiu a aula, certo? Para complementar o meu diagnóstico do catalisador, eu vou utilizar, certo, a verificação da entrada e saída do catalisador. Então, com esse aparelho, com o infravermelho, se eu tiver um catalisador bom, certo? Os gases na entrada, eles vão ter uma temperatura menor do que na saída. Agora, se eu tenho todo aquele quadro que eu venho falando, não, o motor está funcionando redondo, a sonda pré-catalisador está funcionando dentro do padrão, eu tenho os ajustes de curto e longo prazo ok, e o módulo está me dizendo que o catalisador está com baixa eficiência, a sonda pós está copiando a sonda pré, e além disso, para fechar, eu ainda verifico essa temperatura. Se a temperatura está igual antes e depois, aí eu não tenho dúvida, o catalisador realmente está com problema. Agora, se eu tiver qualquer alteração no motor, nos parâmetros do motor, né, ajuste de longo prazo, de curto prazo vai ser importante e tudo mais, é claro que isso vai gerar o mesmo código, P420, P0420, baixa eficiência catalítica. Então, eu não vou mexer no catalisador, não vou substituir o catalisador, até que eu deixe o motor funcionando redondinho. Tranquilo? Aí, professor, no caso de um entupimento, um parcial do catalisador, tem alteração? Certo. Nós temos dois defeitos de catalisador, né? Quando a gente fala de defeito de catalisador, muita gente ainda associa o problema do catalisador a quebra do catalisador, né? Não necessariamente o catalisador vai estar entupido. Ele vai perder a eficiência porque simplesmente ele perdeu a capacidade dele de fazer a conversão dos gases. Então, ele vai estar perfeito, certo? Em termos físicos, né? Mas ele está inoperante. Ou ele pode estar dessa forma aqui, obstruído ou quebrado, né? Aí é claro que você, para fazer um diagnóstico mais preciso com relação à obstrução, tá certo? O ideal é que você, se você não tiver ainda, não trabalhar com transdutores, o ideal é que você tenha o manômetro para verificar essa pressão, né? Que existe para vender já há muito tempo, né? Para poder porque tem catalisadores que você ainda pode remover ele e verificar isso a olho, né? Ou se você usar um boroscópio, né? Você também pode visualizar através disso. Mas tem outros catalisadores que ele faz parte do cano, já fica impossível de fazer isso, a não ser que você serre o cano, né? Com problema de obstrução ou de quebra. A quebra a gente ainda dá uma pancada, ainda escuta o barulho, enfim. Mas quando é só obstrução mesmo, porque às vezes a obstrução, normalmente quando é obstrução, naquela condição que ele fica fechado, aquilo ali foi decorrente de algum problema de desajuste do motor, né? Então, se for necessário substituir o catalisador, tem que substituir mais, tem que verificar qual foi que causou aquilo ali, né? Então, Wendel, só complementar. Então, se você tem um catalisador que está obstruído e ele vai alterar o funcionamento da sonda pós-catalisador, certo? E tem sistemas, como eu explico na aula, que ele também utiliza a sonda pós para fazer o ajuste fino da mistura. Agora, quando o catalisador está obstruído a esse ponto, normalmente o carro vai vir associado de outros sintomas, né?
perda de potência. Você pode utilizar o próprio carros que usam o sensor MAP, né, como a gente também já orientou aí. Você vai acelerar o veículo acelerar um pouco o motor. Quando você acelera o motor com um veículo em condições normais, certo? A depressão no coletor, ela aumenta. Então, vamos lá, ela está em 350 milibar. Quando você acelera um pouquinho o motor, eleva ali para 1.000 e poucos RPM, essa depressão, ela cai. Então, vai para 200 e alguma coisa, 300, certo? Quando eu tenho uma obstrução no escapamento, né, não necessariamente vai ser o catalisador, mas alguma obstrução no escapamento, como os gases não saem com facilidade, essa pressão, ela, em vez de cair, ela ou se mantém ou ela sobe, da pressão do coletor, certo? Então, é um outro modo que você tem, né, é bom sempre fazer isso aí, porque já vai te indicar um possível problema de obstrução, mas atenção, certo? Se você tiver problema também de falta de sincronismo no motor, por exemplo, também vai causar a mesma coisa. Então, no caso, você tem que fazer as associações. Pô, eu estou com a sonda pós-catalisador funcionando irregular, o sistema está me indicando que o catalisador está com baixa eficiência, e eu estou acelerando o carro, em vez de a pressão cair, a pressão está subindo. Bom, devo ter problema aí no catalisador, concorda? Mas subindo quanto, assim, subindo? Então, como eu falei, você não tem uma pressão, normalmente a pressão do coletor, em condições normais de funcionamento, ela fica em torno de 360 milibar. Alguns carros, aqui e acolá, você encontra um carro na faixa de 400, um motor. Né? E quando eu acelero, puxo ali para 1.000, 1.200 RPM, essa depressão ela vai cair para a faixa dos 290, por aí. Tem motores que baixam até mais. Certo? Conforme a saúde do motor, a depressão é mais baixa ainda, né, Paulo? Numa pequena aceleração, a depressão aumenta, né? Eu tenho uma depressão 360. Se ela está caindo, ela está aumentando a depressão, né? Eu falo assim, conforme o motor está mais novo, a pressão do coletor trabalha em 290, 310 no máximo ali. É interessante porque o TBI vai abrir, né? E a pressão vai cair, né? Em vez de aumentar, né? O motor é bomba de puxar ar, então ele puxa e joga, puxa e joga. Então, se você tem uma obstrução no escape, ele está puxando, mas não tá saindo. Então, essa pressão, ela retorna. Agora, por isso que eu disse, se você tiver um problema de falta de sincronismo, eu peguei um carro que era um problema no VVT. Aí o VVT adiantava demais. Quando você acelerava um pouco, a depressão subia. Né? Era uma falha. E aí a falha de sincronismo vai causar a mesma coisa também. Então, tem só que ver os sintomas que estão acontecendo no carro. Sim? Com relação a essa pressão do MAP, normalmente esses carros Chevrolet, Volkswagen, essa coisa tudo, não é Chevrolet mesmo, é a pergunta mesmo do Chevrolet, qual é a pressão normal? Então, a pressão mais comum que a gente vai encontrar é em torno de 360 milibar, certo? Da pressão do coletor. Lógico, tem que veículos que trabalham com bar, outros trabalham com KPA, mas, enfim, fica nessa faixa. Alguns veículos, só um instantinho, alguns veículos você vê, alguns motores, nas condições normais, ele fica em torno de 400. É mais raro isso aí. Agora, como é que eu vou distinguir uma coisa da outra, se o 400 está com defeito ou não? Normalmente, o que vai acontecer? Lógico, a gente vai fazer teste de motor e tudo mais, mas se eu tenho uma pressão do coletor que está muito alta, quando é um defeito do motor, do cabeçote, seja lá o que for, normalmente essa depressão mais alta, ela vem acompanhada de oscilação na pressão. Então, ela está em 400, daqui a pouco ela cai para 370, daqui a pouco ela sobe para 400 e pouco, então ela nunca fica estável. Quando tem um motor em boas condições, a depressão do coletor ela é bem estável. Por isso que a gente aconselha utilizar o gráfico do scanner para você ver se a pressão realmente está estável. Se o motor estiver ok, não tiver aí, você tem que considerar várias coisas, tanto pode ser um problema de falta de sincronismo, vedação de válvulas, ou entrada falsa de ar, né? Mas pelo scanner você já vê que ele vai ficar, além dela ficar alta, ela vai ficar oscilando. Agora, se ela está mais alta do que o normal, que são esses motores que trabalham na faixa de 400,
mas ela está bem estável, ok, o carro o motor não está apresentando nenhuma anomalia, então é porque ela é daquela forma mesmo. No caso, seria o Corsa da minha mulher, está com 460 milibar. 460 já é bem alto, já tem algum problema lá. Ô Paulo, nos Ford Ka 3 cilindros, eu desmontei um ali na oficina e a válvula tá presa, sabe? E tava lá em cima, entendeu? A pressão dele. No Ford Ka 3 cilindros, inclusive, isso já foi tema aqui de um dos plantões de dúvidas, eu até fui observar, porque teve alguém falou, não sei se está aqui, que no Ford Ka fica em 400 e pouco, aí eu fui pesquisar e, de fato, a pressão é essa mesmo. Não, o meu tá aqui em 700 e pouco. 700? 700 aí realmente já está quase então, morto. Daí eu fui medir o cilindro, a pressão do cilindro tava lá Aí embaixo. a pressão do motor diesel já, né? Aí a gente está falando aqui de alterações, né, da faixa ali próxima ao valor normal dele, né, em torno ali de 400. Né? Mas subiu 460, 500 e pouco. Né? Teve um aluno nosso que estava com um caso desse e depois de ter feito um monte de coisa. E a pressão do coletor, como é que está? Está 580. Eu digo, então, pode parar tudo aí, esquecer a parte eletroeletrônica, vai resolver o problema mecânico.